Coronel vai querer saber se você estava fugindo. Você estava fugindo? Fique conosco. É 20 minutinhos de aula. Careca de saber. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto. Hoje a gente vai dar continuidade à matéria da aula passada, onde a gente abordou um pouquinho o trovadorismo e as cantigas de amor. Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de cantiga, as cantigas de amigo. Bom, só da gente olhar para essa palavra amigo, a gente já pensa, pô, será que é uma cantiga que valoriza a amizade? Alguma coisa dessa maneira? Não. A cantiga de amigo tem uma outra conotação. O amigo, nesse período, tem a conotação de namorado. Então é uma cantiga que trata do namorado, que trata do parceiro, da pessoa com quem se estabelece um vínculo e uma relação de namoro ou de parceria, amantes, enfim. A diferença da cantiga de amigo para a cantiga de amor, a primeira delas, é o contexto. Enquanto a cantiga de amor se passa num contexto nobre, é cantada em castelos, é cantada em várias situações de nobreza e de riqueza, a cantiga de amigo ela já é cantada num contexto mais popular. Ela é criada num contexto popular. Mas, pô, você não tinha falado na aula passada que as únicas pessoas que sabiam escrever eram os nobres? Sim, eu tinha. Então, o que acontece? As cantigas de amigo, por estarem presentes num contexto popular, elas normalmente são constituídas numa coisa que a gente vai chamar de paralelismo. O que é isso? Construções muito parecidas. A gente já vai abordar esse poema e a gente vai ver como as construções são extremamente parecidas. Como que eles são, por ser um contexto oral, por estar na oralidade, a construção tem que ser muito parecida para que eles pudessem decorar com maior facilidade. Bacana? Então, tendo esse contexto popular, eles não cantavam em qualquer momento. Eles não saíam cantando nas ruas as cantigas de amigo. Quando que elas eram cantadas? Nas praças, normalmente, durante celebrações, durante as festas populares. Então, as festas populares, assim como as festas nobres, elas também tinham as suas celebrações, as suas músicas, as suas poesias. Essas cantigas de amigo normalmente eram cantadas nessas celebrações. Qual que era o tema da cantiga de amigo? Se a cantiga de amor abordava o sofrimento e a impossibilidade do amor, do que será que fala a cantiga de amigo? A cantiga de amigo essencialmente fala das saudades. Da saudade que uma pessoa sente por uma outra. A gente já vai ver quem é essa pessoa, por quem que ela sente essa saudade, de que forma que essa saudade é constituída, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no poema para depois a gente dar uma apagada aqui e dar uma olhada nas características. Ai flores do verde pinho. Esse poema foi redigido pelo Dom Diniz. Atentem-se à palavra que eu usei. Eu usei a palavra redigido. Por quê? Será que ele de fato escreveu essa cantiga? É uma questão que a gente vai levantar já já. Ai flores do verde pino. Que seria pinho. Se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o é? Ai flores do verde ramo. Se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é? Você olha pra mim e fala, caramba, Guto, você não sabe escrever? Sim, eu sei. Isso daqui tá em galego-português, tá no português arcaico. Esse e o é quer dizer onde ele está. Ai Deus, onde está? Ai flores do verde pinho. Existe alguém conversando com flores. A gente já tem aqui um grau de esquizofrenia. Ai flores do verde pinho. Se sabedes novas do meu amigo, se sabedes novidades, se sabe onde o meu amigo, onde o meu amado, o meu amante, o meu companheiro está? Ai Deus, onde ele está? Onde está esse meu amado que não está aqui comigo? Onde está esse amado que está longe de mim? E depois a pessoa que está cantando isso repete, faz um paralelismo nessa situação. Ai flores do verde ramo. Se sabedes novas do meu amado, ai Deus, eu o é. Vocês conseguem perceber como é muito parecida uma construção da outra? Isso porque a gente está falando num contexto oral. A gente está falando de uma produção que é feita essencialmente na oralidade. E ela precisa ter traços parecidos para que se decore com mais facilidade essa construção. Certo? Então eu vou dar uma apagada aqui agora para a gente começar a falar das características gerais dessa cantiga de amigo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as características desse tipo de poema. Quais são as características da cantiga de amigo, assim como a gente viu das cantigas de amor, do que ele está falando, o tema, quem fala. Então a primeira coisa importante para a gente pensar é quem fala nessa cantiga de amigo. Quem é o eu lírico? Do que ele está falando? Qual é o sentimento dessa pessoa?
Se a gente abordar aqui, ai flores, do Verde Pinho, se sabedes novas do meu amigo, a gente consegue ver que essa pessoa que está longe, essa pessoa da qual se sente saudade, ela é do sexo masculino. É um homem, se sente saudade de um homem. Esse amante, esse namorado, é um homem. Portanto, na cantiga de amigo, a gente tem um eu lírico essencialmente feminino. É uma mulher que canta a saudade que ela sente de um namorado, de um amante, de um marido que está ausente, que está em outro lugar. Que outro lugar possivelmente esse homem podia estar? Ele está nas cruzadas, ele está nas guerras. Ele se ausenta da presença dessa mulher porque ele é convocado a lutar nas cruzadas. E essa mulher canta a saudade que ela sente desse amigo que está longe. Presta muita atenção. A gente está falando de um eu lírico feminino. A pessoa que fala nesse poema é uma mulher. Existem teorias, e muito bem aceitas, principalmente pela estruturação dos poemas, de que quem produzia essas cantigas de fato eram mulheres. Quem criava essas cantigas de fato eram mulheres em um contexto essencialmente oral e no contexto das festas. O que acontecia? O homem que sabia escrever, chegava nessas festas, ouvia as cantigas e escrevia. E ele acabava compilando todas essas cantigas que as mulheres criavam e acabava assinando como se fosse dele. Então existe uma dupla interpretação. Ou a mulher de fato escrevia produzia essas cantigas no contexto oral, produzia essas músicas no contexto oral, o que eu particularmente acho muito mais viável, muito mais plausível, ou quem escrevia essas cantigas eram homens que assinavam como se fossem mulheres. Eram homens que assinavam com seu nome, mas escreviam como se fossem mulheres, emulando, fingindo o sentimento do feminino. Certo? Então, a princípio, a gente tem um eu lírico feminino. Então é importante a gente estabelecer com quem que esse eu lírico está falando. Quem que é o interlocutor desse eu lírico? Bom, diferentemente da cantiga de amor, que existe só o interlocutor, a dama sendo o interlocutor, na cantiga de amigo nós vamos ter vários interlocutores. O primeiro deles é a própria natureza. Olha como essa louca está falando com as flores. Então, a natureza. Um outro interlocutor possível é Deus, com quem ela também fala nesse poema. Ai Deus, onde é que está esse meu amado? Então, o primeiro interlocutor pode ser a natureza, o segundo interlocutor pode ser Deus. Um terceiro possível interlocutor podem ser a mãe dessa dama ou as próprias amigas dela, que tentam consolar ela ou que vão rezar junto com ela para que esse marido volte ou esse namorado volte. Então, as amigas. E por fim, um dos interlocutores pode ser o próprio amigo, pode ser o próprio amado, onde ela vai para o topo de uma montanha e começa a berrar o nome dele desesperadamente. Certo? É como se ela gritasse aos ventos para que ele ouvisse a saudade que ela sente dele. Esses são os interlocutores possíveis dentro da cantiga de amigo. Bacana? A cantiga de amigo aborda essencialmente um tema de saudade. Então é a saudade que essa mulher, é a saudade que esse eu lírico sente desse sujeito que está ausente. A cantiga de amigo aborda essencialmente a saudade que se sente de um outro, a saudade que se sente de alguém que não está ali, a saudade de alguém que talvez nem volte, porque ele foi para uma guerra. E por ser um plebeu, um mero plebeu, ele está na linha de frente. Certo? Então é a saudade de um amado que provavelmente não vai voltar. A saudade de uma pessoa a quem ela tem muito carinho, a quem ela tem muito respeito, muita admiração e muito amor. E que talvez ela nunca mais possa voltar a ver esse namorado, esse amigo. Bacana? Então é importante a gente notar que é uma mulher falando, é a voz feminina num contexto essencialmente patriarcal. É a voz feminina que consegue se sobressair, mesmo de um ponto de vista masculino, por ser compilado por um homem, um ponto de vista e uma voz feminina que consegue sobreviver ao tempo e espaço mesmo em um contexto patriarcal.
ela fala sempre com a natureza, com Deus, com as amigas ou com o próprio amigo. Ela tem essa questão de fazer com que ele ouça ela, e ela tem essa saudade desse amado de uma maneira muito forte. Essa saudade, assim como na cantiga de amor, vai gerar uma coisa que a gente vai chamar de fantasmático. Lembrem, na cantiga de amor, o fantasmático se dá porque o homem não pode realizar o amor com a dama. O homem não pode ter essa dama junto com ele. Então a única forma dele se aproximar dela é quando ele canta sobre ela. O fantasmático aqui se dá de uma maneira muito parecida. Esse amigo, esse namorado, esse amante, ele está distante, ele está longe. E a única forma que ela pode sentir ele, que ela pode aproximar esse amado dela, é através da cantiga, através do canto. Quando ela canta sobre ele, quando ela canta ele, de alguma maneira ela aproxima esse sujeito dela. E aproximando esse sujeito dela, ela consegue senti-lo, ela consegue ter a presença, mesmo que fugindo dela. Ela consegue sentir esse sujeito. Isso é muito importante, porque é uma forma de conseguir presentificar essa ausência que se faz tão forte. Bacana? Bom, em suma, as cantigas de amigo abordam o relacionamento a partir de uma perspectiva da plebe, então a gente consegue observar até como era constituída a forma de relacionamento dentro dos plebeus. Os plebeus não tinham o que manter, o que segurar, não tinham bens, não tinham terras, então o relacionamento, o casamento por interesses não acontecia aqui. O amor era um pouquinho mais livre nesse contexto, e isso é importantíssimo. Entender como esse amor se dava de uma maneira mais liberta. As pessoas podiam, de fato, escolher, dentro do possível, né, dentro da medida da Idade Média, podiam, de fato, escolher melhor com quem eles amavam, com quem eles queriam ficar. Então, esse amor ele era muito mais autêntico, muito mais verdadeiro, e por isso muito mais sentido, do que um amor na nobreza, por exemplo. Certo? Bom, gente, aqui a gente abordou as cantigas de amigo. Aconselho vocês a procurarem algumas cantigas de amigo, procurarem na internet para dar uma lida, dar uma analisada um pouquinho mais aprofundada no que é uma cantiga de amigo. Aqui eu trouxe o trecho de uma cantiga, mas essa cantiga vai embora, ela continua com o seu paralelismo, ela continua com essa repetição para facilitar a memorização. E dessa maneira que a gente vai constituindo essa literatura medieval que é essencialmente poética, essencialmente no poema, certo? Aula que vem a gente vai abordar um pouquinho os últimos tipos de cantiga, que são as cantigas de escárnio e de maldizer, e a gente vai mostrar como que essas cantigas se constituem de uma maneira acima de satíricas, críticas, certo? Então por hoje é isso, encontro vocês na próxima aula, muito obrigado, até mais.